A situação dentro do Irã está escalando muito rápido. O presidente iraniano criticou a Guarda Revolucionária após um ataque aos Emirados Árabes Unidos e afirmou que não sabia do ocorrido. Agora, os Estados Unidos estão enviando muitos equipamentos e armamentos para os Emirados Árabes Unidos, possivelmente se preparando para reagir. E além de tudo isso, agora estão ocorrendo explosões por toda a costa do Irã, especificamente na costa que faz fronteira com o Estreito de Hormuz. Então vamos falar sobre tudo isso. Segundo a Iran International, o presidente Peskazon estaria furioso porque a Guarda Revolucionária Islâmica atacou os Emirados Árabes Unidos com mísseis e drones sem informar ou coordenar com o governo. Peskazon chamou a escalada com os vizinhos do Golfo do Irã de loucura e alertou sobre possíveis consequências reversíveis. É a confirmação mais clara de que a Guarda Revolucionária Islâmica age fora do controle do governo iraniano. É importante destacar que, cerca de uma semana após o início da guerra, o presidente iraniano pediu desculpas publicamente aos vizinhos do Golfo em vídeo. Depois, a Guarda Revolucionária Islâmica pressionou muito e ele retirou o pedido de desculpas. Tínhamos o vídeo dele pedindo desculpas a todos, basicamente admitindo que o Irã sabe que o que está fazendo é errado, mas não vê outra forma de o regime sobreviver. Eles realizam ataques terroristas, mas seguimos com o relatório. O ministro Aragashi negocia no Paquistão, enquanto a Guarda Revolucionária Islâmica monitora navios em Hormuz. Peskazon pedindo publicamente por diplomacia, enquanto a Guarda Revolucionária Islâmica ameaça publicamente afundar navios dos Estados Unidos. E agora, a Guarda Revolucionária Islâmica está atacando alvos dos Emirados, sem supostamente avisar o presidente iraniano. Se a Guarda Revolucionária Islâmica agir sozinha, o Irã pode entrar em nova guerra, independente das negociações. Sob a ótica da Guarda Revolucionária Islâmica, ele sentiu urgência em agir, pois já ontem estavam perdendo o controle do Estreito de Hormuz. A empresa de navegação Maersk anuncia que atravessou o Estreito de Hormuz com escolta americana sem qualquer incidente. Isso aconteceu por causa da Operation Freedom, na qual a Marinha dos Estados Unidos está ajudando navios que estão presos no Golfo Pérsico a sair do Estreito de Hormuz, voltar para as águas internacionais e seguir com seus negócios, voltar para casa. Alguns desses navios estão presos há mais de 60 dias, mais de 2 meses. Eles estão ficando sem suprimentos. E por isso, algo precisava ser feito. A Marinha dos Estados Unidos também confirmou que 2 destroyers, o USS Trunstan e o USS Mason, conseguiram atravessar o Estreito de Hormuz ontem sob forte fogo inimigo. Os destroyers, apoiados por caças e AF-64S, foram atacados por uma barragem contínua de pequenas embarcações iranianas, mísseis e drones. E adivinha? A Marinha dos Estados Unidos lidou com as embarcações iranianas. Vou te mostrar o que quero dizer. O próprio presidente Trump confirmou isso com um tweet. O Irã realizou disparos contra países não envolvidos no movimento de navios do Project Freedom, incluindo um cargueiro sul-coreano. Talvez seja a hora da Coreia do Sul se juntar à missão. Abatemos 7 barcos pequenos, ou como chamam, barcos rápidos. É tudo que eles têm. Além do navio sul-coreano, até o momento não houve nenhum dano ao passar pelo estreito. O secretário de guerra, Pete Hegseth, e o presidente do Estado-Maior Conjunto, Dan Kane, darão uma coletiva amanhã cedo. Agora, estou gravando isso na noite de segunda-feira, e a coletiva de imprensa será na manhã de terça-feira. Então, devo lançar um segundo vídeo amanhã. Portanto, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se para acompanhar. Precisamos de mais informações sobre o ocorrido na segunda-feira. Segundo relatos das agências de notícias, há muitos comentários sobre os Emirados Árabes Unidos terem sido atacados e seu único porto de embarque de petróleo estar em chamas. Mas, através de suas declarações, o presidente Trump está tentando minimizar exatamente o que aconteceu. Ou seja, ele não menciona que o Irã fez é uma clara violação do cessar-fogo em vigor há cerca de 3 semanas. Não tenho certeza se isso significa que há algum progresso sendo feito nos bastidores ou se isso é algum tipo de blefe. Porque se olharmos os mapas de satélite, parece que há muita movimentação em direção aos países do Golfo, especialmente para as bases dos Estados Unidos nesses países. Parece que os Estados Unidos estão se preparando para algo. Mas, segundo o governo, não há nada errado.
E o Irã não fez nada de errado. Vamos falar dos movimentos militares em instantes. Mas antes, veja esta declaração do comandante do Comando Central, almirante Brad Cooper. Ele comenta sobre os destroyers que entraram no Estreito de Hormuz e o que ocorreu. Ouça! Os mísseis de cruzeiro atacavam os 2 navios da Marinha dos Estados Unidos, e principalmente navios comerciais. Nos defendemos e, conforme nosso compromisso, protegemos todos os navios comerciais. Tivemos lançamentos de drones contra navios comerciais, todos os quais foram defendidos conforme nosso compromisso. Os barcos pequenos atacaram navios comerciais, mas foram todos afundados por helicópteros Apache e Seahawk. Então, como se isso já não fosse ruim o suficiente, também recebemos alguns relatos de várias explosões acontecendo nos portos de Qasem e Bandar Abbas, no sul do Irã. Esse relato vem do grande jornalista iraniano, dono de um canal no Telegram, onde muitos iranianos lhe enviam notícias sobre o que acontece lá. Ele ainda consegue se conectar com algumas pessoas. Como sabem, 99% dos iranianos não têm internet. Vejam a mensagem que ele recebeu às 4h da manhã, horário do Irã, ontem à noite. Às 4h16, houve uma explosão ouvida em Horzm. Depois, tivemos 2 explosões em Qasem. Depois, Bandar Abbas. Depois, novamente Bandar Abbas. Depois, ocorreram várias explosões com menos de 3 minutos de diferença entre si. Algo estava claramente acontecendo. E isso estava acontecendo nas ilhas e nos portos que o Irã tem no Estreito de Hormuz, perto do Estreito de Hormuz e, claro, perto do Golfo de Omã. Então, pouco antes disso, tivemos uma quantidade insana de aviões-tanque dos Estados Unidos reabastecendo. Ou seja, aviões-tanque voando de bases americanas no Oriente Médio e indo para os Emirados Árabes Unidos. Um país que o Irã atacou ontem. E eu falo sério, isso foi realmente sem precedentes. Cerca de 40 aviões-tanques saíram de Israel na segunda-feira e mais 6 decolaram cerca de 30 minutos após o início da terça-feira. 6 deles decolaram em só 30 minutos nesta terça-feira. Isso é uma daquelas coisas que provavelmente não significaria muito se olhássemos só para isso, se fosse um incidente isolado. Mas se você combinar isso com o ataque do Irã aos Emirados Árabes Unidos ontem de manhã, e além disso, se juntar com alguns dos relatos que estão saindo da mídia israelense, realmente parece que uma escalada está por vir. Talvez nem seja uma escalada, já que foi o Irã que iniciou essa guerra. Eles atacam os Emirados Árabes Unidos e precisa haver resposta. Veja o que diz a mídia israelense. Estados Unidos e Israel avaliam atacar lançadores de mísseis e uma instalação do setor de energia iraniano após o ataque do Irã aos Emirados Árabes Unidos. Além disso, temos os Emirados Árabes Unidos implementando aulas online para suas escolas e outros programas de 5 a 8 de maio. Talvez eles estejam esperando mais ataques do Irã ou estejam esperando outra coisa. Agora, ontem, o presidente Trump deu algumas entrevistas. Ele evitou comentar sobre o ataque aos Emirados Árabes Unidos, sem mencioná-los, mas falou sobre o Irã. Vamos ver alguns trechos do que disse. Ouça. Mas você sabe, eles têm um problema pela frente, porque é uma situação muito explosiva de várias maneiras diferentes. Você sabe, o petróleo deles, quando você interrompe a produção de petróleo, tanto subterrâneo quanto mecanicamente, mas o subterrâneo tem uma tendência, em quase 100% dos casos, de literalmente explodir e destruir tudo ao redor. E você nunca consegue recuperar esse petróleo novamente. Ou seja, pode recuperar de 30% a 40%, mas nunca será como agora. Isso causa um dano tremendo ao sistema de petróleo do país se isso acontecer. Na última vez que você esteve aqui. Eles ficaram sem espaço para armazenar. Ah, sim. Eles dizem que em 2 semanas, sabe, quando falam sobre tempo, em 2 semanas vai haver uma explosão natural do petróleo deles que vai tornar impossível para eles realmente se recuperarem disso. Então ele também fala sobre as linhas vermelhas. As linhas vermelhas dos Estados Unidos que estamos colocando nas negociações. As negociações estão acontecendo nos bastidores agora. É o que parece. Quando o acordo for anunciado, saberemos o que está sendo negociado. Espero que seja em breve. Agora, ouça o presidente Trump sobre as linhas vermelhas. Precisamos recuperar o urânio altamente enriquecido? Isso é uma linha vermelha para um acordo? Sim, precisamos. Eles devem limitar seu programa de mísseis. E, aliás, do ponto de vista de valor, não é muito valioso. Provavelmente nem pode ser usado. Talvez eles nem consigam recuperá-lo, porque apesar de adorarem dizer talvez esses grandes pilotos não tenham feito o trabalho deles.
No meio da noite, a 1h da manhã, sem lua, cada bomba caiu exatamente naqueles dutos de ventilação. É o mais incrível. Sim, eu usei a palavra obliterado e a Comissão de Energia Atômica concordou. As pessoas nem sabem se isso é possível. Aliás, se pudesse, já teriam conseguido. Aquilo foi uma das maiores manobras militares da história. Eu concordo, está brilhando, simplesmente. Quero recuperar isso para evitar tentações. Isso faz parte das suas linhas vermelhas? Eles precisam devolver para nós. Não, nós queremos de volta. Queremos isso de volta. E quanto a impor como linha vermelha limitar o programa de mísseis e aceitar inspeções intrusivas? É porque eu não confio nisso. Você tem que olhar um pouco para os vizinhos, sabe? Eles não podem ter menos. Exigem. E as outras pessoas? Olha, mísseis são ruins. Mas eles realmente precisam limitar isso. Mas a questão aqui é que eles não podem ter uma arma nuclear. Agora, tem outra coisa que também aconteceu e que foi um pouco interessante. O senador Lindsey Graham, grande apoiador da guerra, afirmou publicamente que os Estados Unidos talvez devam armar iranianos contrários ao regime. Isso é algo sobre o qual falamos no início da guerra, porque tivemos alguns relatos relacionados a isso, em que os Estados Unidos iriam fornecer armas aos curdos, que as passariam para manifestantes dentro do Irã. Bem, agora essa narrativa está voltando. Então, ouça só. Não precisamos de soldados americanos em solo. Temos milhões de pessoas no Irã. Eles só não têm armas. Deem armas a eles, para que possam se rebelar como nós fizemos e destruir esse regime. Uma solução baseada na segunda emenda ajudaria muito a acabar com essa guerra. O presidente Trump foi questionado sobre isso na entrevista. Veja o que ele disse. Então ele volta. A maior parte retorna aos Estados Unidos. Bem, o povo do Irã, veja, se eles tivessem armas, o que eles não têm, se eles tivessem armas, você sabe, armas foram enviadas e outras pessoas pegaram essas armas. Se tivessem armas, revidariam. Estou convencido disso. Mas você sabe, não dá para ter uma população desarmada contra pessoas com AK-47 e ficar lá parado, mesmo que você tenha 250 mil pessoas. Você lembra que me perguntou se eu queria vê-los? E fico dividido quanto a isso, pois perderam 42 mil pessoas nas 2 primeiras semanas. Eu realmente não quero ver isso. Eles precisam ter armas, e acho que eles estão conseguindo algumas armas. Assim que tiverem armas, vão lutar tão bem quanto qualquer um. Mas quando você tem pessoas que estão armadas e, você sabe, eles têm armas muito boas do outro lado. Agora, eles foram enfraquecidos. Muitas das pessoas que estão lutando não querem mais lutar. Pelo que estou ouvindo, eles não estão mais recebendo pagamento porque nós os obliteramos militarmente. Fizemos a mesma coisa. Agora, para entender por que o Irã está se comportando da maneira que está agora, precisamos voltar e olhar como o Irã chegou onde está hoje. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando ocorreu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até quando a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e analisar como as decisões que a classe dominante tomou naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Bem, adivinha só. É exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast, em várias partes que acabou de ser lançado hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos até onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição, ou pode simplesmente assistir clicando na tela final, basicamente clicando no vídeo que está na sua tela.